Vejam a sutileza do inimigo, aqui no versículo 5. O texto diz assim: porque Deus sabe, observem como nessa expressãozinha, Deus sabe, existe a sugestão de um segredinho que Deus tem. Deus sabe. Eu fico imaginando a serpente falando. Ele tem motivos secretos e ele conhece esses motivos secretos. Ele sabe, ele tem reservas mentais. Deus tem reservas mentais. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe quais são os seus interesses. Isso ele não conta para ninguém, mas ele sabe. E quando ele diz Deus sabe, ele não está mentindo. Deus sabe. Mas ele diz isso de tal forma a sugerir que existem segundas intenções malévolas em Deus. Vejam, maliciosas em Deus. Ele diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E isso era verdade. Ele não está mentindo. A mentira está entrelaçada nas palavras. A mentira não está nas palavras. A mentira está entrelaçada, banhando, ela está permeando as palavras. É a sutileza do diabo, ele não mente aqui. Ele faz com que a mentira esteja presente, mas a mentira é a alma das palavras, não é a matéria, não está na materialidade das palavras, mas na alma das palavras. Ele faz isso. Ele reveste as palavras com mentira. Palavras verdadeiras, ele as reveste com mentira. Ele diz, ele sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos. Veja o versículo 7. O que aconteceu quando eles comeram? O versículo 7 diz, quando eles comeram, abriram-se então os olhos de ambos. Ele disse a verdade. Quando vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. E foi verdade. Eles comeram e os olhos deles se abriram. O texto prossegue dizendo, e como Deus, e aqui mais uma vez existe a sutileza, ele insere essa expressão, como Deus, ou seja, Deus sabe que vocês serão como Ele não será mais único. Ele não terá mais o domínio exclusivo. Ele não será mais o governante absoluto. Vocês serão como Ele. Vocês vão galgar o degrau do crescimento e do progresso até o ponto de serem como Ele. E Ele não gosta disso, Ele tem medo disso. Ele não quer concorrentes. Ele quer ser Senhor absoluto, e Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Ele, e Ele perderá a sua exclusividade e terá a sua posição ameaçada. Ele é fraco e sabe disso. Ele é um Deus incompetente e não poderá se manter sozinho no poder, e Ele tem medo que vocês cresçam, porque se vocês crescerem, vocês se tornarão uma ameaça para a exclusividade dEle. Ele sabe, vocês serão como Deus, Ele diz isso, e a mentira embutida aqui, e aí vem mais um pouquinho de verdade. Vejam como Ele é sagaz, Ele mescla a mentira com a verdade. Ele diz, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Era verdade. Eles seriam mesmo. Os olhos deles se abriram, de fato, e eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Vejam o versículo 22. Então disse o Senhor, 22. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O diabo disse a verdade. Não mentiu. O diabo disse a verdade.
Onde estava a mentira dele? A mentira dele estava embutida na sua sutil acusação contra o caráter de Deus. E mais, o diabo não disse toda a verdade. Ele fez com que aquela mulher acreditasse que a desobediência geraria somente esses efeitos. Ele não disse os outros efeitos que a desobediência geraria. Isso ele não contou. Isso, os outros efeitos do pecado, o diabo nunca conta.